Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga pelos quais não tenho neles prazer. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã repouse sobre tua vida e sobre toda a tua família. Quero nessa manhã clamar pelo Senhor para que Ele esteja com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós e nesse dia nós possamos colher ricas bênçãos na companhia e na presença dEle. Não sei como você passou essa noite, mas o meu pedido a Deus e o meu pedido ao Senhor é que Ele esteja ao nosso lado, nos abençoando, nos protegendo, nos amparando. Que a palavra dEle se cumpra na nossa vida no dia de hoje. Que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E que essa verdade nós possamos confirmar no final da tarde. Deixo com você também uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 11, o verso 3, onde a Bíblia diz o seguinte: a integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade o destrói. Provérbios capítulo 11, o verso 3. A integridade é uma bênção dada por Deus para os seus filhos. É por isso que todo dia nós temos que buscar a nossa bênção, a nossa retidão aos pés do Salvador. É nesse relacionamento com o nosso Deus que nós somos abençoados. É a cada dia nos voltando para Ele que a nossa vida é abençoada pelo céu. Mas aqueles que dão as costas para as bênçãos do Senhor, é ela mesma que destrói a vida de cada uma dessas pessoas. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus, no livro de Salmo, capítulo 66, o versículo 1 e o versículo 2. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã, ele é um salmo em forma de cântico, mas esse salmo é atribuído ao rei Davi. Esse é um dos mais belos salmos que nós podemos encontrar. O rei Davi aqui, ele não está fazendo um pedido a Deus, mas o seu cântico é um cântico de louvor ao Senhor. Ele reconhece a grandeza do seu Deus, o Deus pelo qual lhe livrou em todas as suas batalhas. Não é um Deus comum, não é um Deus qualquer. O seu Deus não pode ser comparado com os deuses que estavam ao redor da terra de Canaã, mas o Deus pelo qual nesse momento ele estava louvando, ele reconhecia que a sua vida pertencia a ele e a cada dia que ele vivesse, ele queria viver para esse Deus. Davi tinha muitas razões para agradecer ao Senhor. Quantas batalhas que ele tinha travado na sua vida e Deus tinha lhe livrado de todas. Davi tinha motivos para louvar a Deus. Davi sabia que em seu Deus ele encontrava o seu mais alto refúgio, a sua fortaleza. Todos os problemas ao lado de Deus, ele tinha plena certeza que superaria a todos. A maneira como Deus livra os seus filhos é de uma forma assustadora para aqueles que são nossos adversários. Eles não conseguem entender. Deus só precisa enviar um único anjo para que todos os nossos adversários possam ser destruídos por completos. E muitas vezes ele não envia nenhum anjo, mas a sua ordem, a sua palavra, a sua autoridade é soberana sobre todas as coisas. Mas para que a bênção do Eterno esteja sobre a nossa vida, é necessário viver uma vida de sinceridade com Ele. Não podemos viver uma vida fingida como cristão, é necessário ter um coração aberto. É necessário recebê-lo com todas as nossas forças, é necessário buscá-lo a cada dia. E nesse encontro pessoal, permitirmos que a sua voz seja soberana sobre a nossa vida. Ele tem que ser o primeiro, único e exclusivo Senhor da nossa trajetória. Quando Ele fala ao nosso coração, a nossa atitude precisa ser como servos, apenas ouvir. Podemos até conversar com Ele, mas a palavra final sempre é do Senhor. Embora nessa terra existam muitos rebeldes, nessa terra existem muitas pessoas que não estão dispostas a ouvir a voz de Deus, estão mais dispostas a fazer a sua própria vontade, mas todas elas um dia reconhecerão quem é o grande Criador dos céus e da terra, o grande Eu Sou. Aqueles hoje que já têm noção a respeito desse Deus e rejeitam o seu convite a viver a sua vontade ou lhe prestar homenagem ou adoração, Deus um dia estabeleceu um dia para julgamento de todas as obras e aqueles que rejeitaram o Senhor, nesse dia serão destruídos eternamente.
Deus muitas vezes permite que algumas dificuldades batam a porta da nossa casa para que nós possamos abrir os nossos olhos, para que nós possamos entender quem é Deus, para que nós possamos nos submeter à sua vontade. O desejo de Deus é salvar a todas as pessoas. Deus é como um pai de amor. Ele não tem prazer na morte dos seus filhos. Pelo contrário, ele almeja e deseja que todos os seus filhos alcancem a salvação em Jesus Cristo. Deus jamais permite que um dos seus filhos seja provado além daquilo que ele possa suportar. Nesse mundo nós teremos aflição. Nesse mundo nós passaremos por problemas. Mas é Ele mesmo que nos garante, tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele nos dará o seu poder, o seu Espírito para estar ao nosso lado como Consolador, nos fortalecer a cada dia, para que nós possamos ser vitoriosos em todas as nossas batalhas. Aqueles que se mantêm seguros ao lado do Senhor, se cumpre a promessa que está no versículo 12 desse capítulo, nós iremos cavalgar sobre os nossos adversários. Nós iremos julgar aqueles que não aceitaram ao Senhor. Deus tem um dia especial para isso, mas é reservado somente para aqueles que lhe amam, que vivem uma vida de retidão, que lhe buscam a cada dia, que permitem que o seu coração seja completamente cativo ao seu Senhor. Nós jamais deveríamos abrir a nossa boca para fazermos um voto ao Senhor se nós não temos o desejo de cumprir. Há quantas pessoas que nos momentos difíceis da vida eles fazem votos, mas depois que a saúde é restaurada, depois que a bênção lhes alcança, eles se esquecem dos seus votos, mas isso jamais deveria acontecer. Desagrada a Deus. Deus não se afeiçoa desse tipo de atitude. Deus não deixa impune aqueles que agem dessa forma. Diante dos seus momentos de louvor, diante dos seus momentos de gratidão a Deus, Davi não tinha dúvidas de que Deus lhe ouvia e de que Deus iria responder aos seus pedidos. Davi mantinha a sua mais alta confiança no seu Deus. Ele sabia que o Deus pelo qual ele servia, ele é criador de todas as coisas e era poderoso para atender todas as suas necessidades. Todo ser humano que vive nessa terra deve reconhecer que Deus é Deus. Se nós não reconhecemos hoje, no dia do Senhor, todos irão entender que há um Deus soberano, que há um Deus criador, e todos aqueles que estão nessa terra irão se curvar diante dele. Muitos irão louvá-lo, muitos estarão com a sua cabeça erguida, serão recebidos e abraçados por esse Deus para viver eternamente. Mas nesse dia, muitos receberão a sua sentença de morte eterna e nunca mais voltarão a viver. O chamado de Deus para todas as pessoas que se encontram nessa terra é que lhe recebam, e que lhe abracem, e que lhe adorem. E esses que recebem ao Senhor e que entendem que Deus é Deus, esses terão a bênção do Senhor. Esses viverão eternamente. Esses serão chamados como filhos e reinarão com o seu Deus por toda a eternidade. Nesse mundo nós temos muitas razões para louvar a Deus. Até os momentos difíceis da nossa vida nós precisamos louvar o Senhor. Porque os momentos difíceis da nossa vida nos prepara para outros momentos, para alcançarmos a vitória. É muitas vezes nos momentos difíceis que o nosso coração se torna completamente convertido ao Senhor, completamente cativo a Deus. Por isso que em todo instante, em todo momento, nós precisamos criar uma oportunidade para louvar o nome do Criador. A adoração a Deus deve ser uma ação de coração, deve ser real, ela deve ser verdadeira. Aqueles que tentam adorar a Deus de uma forma parcial, essa adoração não é aceita pelo Senhor. Somente aqueles que o fazem de todo o coração. É como um coração sedento em busca de água. É como alguém que está faminto em busca de alimento. Esses, de fato, serão supridos pelas bênçãos do Senhor, pela companhia dele. Por isso que a cada manhã nós somos convidados a irmos aos pés do nosso Salvador. Nós somos chamados a abrir o nosso coração. Nós somos chamados a viver uma nova vida. Aqueles que aceitam o chamado do seu Deus receberão vida eterna, receberão forças para as tribulações que irão enfrentar nesse mundo e receberão a graça de estar com o seu Deus por toda a eternidade. Por isso que nesta manhã eu convido você, abramos o nosso coração, recebamos o Senhor e vivamos uma vida ao lado dele. Querido Pai, em tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, reconhecemos as nossas dependências do Senhor. Precisamos a cada dia andar ao teu lado. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você.
que sobre você nessa manhã ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.